Nessa videoaula, vamos falar sobre a Síndrome de Turner. Para entender esse assunto, inicialmente vamos abordar o histórico da síndrome, em seguida os aspectos fenotípicos, aspectos genotípicos, como é dado o diagnóstico, como é o tratamento, a incidência e finalizamos com a bibliografia. O histórico da síndrome de Turner se inicia com o Dr. Henry Turner, que em 1938 publicou um artigo relatando uma síndrome onde havia a presença de infantilismo, pescoço alado congênito e cúbito valgo. Embora essa síndrome tenha ganhado uma importância maior nessa época, ela já havia sido descrita cerca de 9 anos atrás pelo Dr. Otto Ulrich, na cidade de Munique, onde ele publicou um artigo falando sobre uma menina de 8 anos com características dessa síndrome que foi descrita mais tarde pelo Dr. Henry. Por isso, muitas vezes é comum encontrar a síndrome de Turner também com o nome de síndrome de Ulrich-Turner. Embora elas tenham sido descritas entre 1930 e 1940, foi só em 1959 que a etiologia cromossômica ou a origem cromossômica foi elucidada. A síndrome de Turner ela foi relatada a partir da observação de alguns aspectos fenotípicos. Mas quais aspectos foram esses? Um dos principais se refere à baixa estatura. Então aqui nós temos uma imagem bastante interessante com duas irmãs gêmeas, onde uma apresenta a síndrome de Turner e a outra não. É possível observar que desde o início, a irmã que possui a síndrome de Turner, ela apresenta uma estatura consideravelmente mais baixa do que a irmã que não apresenta a síndrome de Turner, sendo essa, então, uma das manifestações clínicas. Um outro aspecto se refere à disgenesia gonadal. Disgenesia, em geral, são malformações. As disgenesias elas podem ter etiologia tanto genética quanto etiologia relacionada à exposição a alguns agentes químicos, por exemplo. No caso da disgenesia gonadal em mulheres portadoras da síndrome de Turner, elas apresentam o ovário atrofiado e desprovido de folículos. Por conta da anatomia do aparelho reprodutor, elas não procriam, exceto em alguns casos relatados de síndrome de Turner, mas são casos bastante raros. Uma outra característica se refere ao infantilismo sexual, onde não observa-se o desenvolvimento sexual na idade puberal, de modo que esse não desenvolvimento sexual é dito como infantilismo. Além disso, temos a infertilidade e o pescoço curto e alado. Essa é uma característica bastante marcante da síndrome de Turner. O pescoço alado ele é uma prega de pele congênita que se prolonga pelos lados do pescoço em direção ao ombro. Por conta da anatomia do pescoço alado, nós temos também a baixa implantação de cabelos na nuca. Temos a presença de cúbitos valgos ou ainda cúbito valgo, onde é possível observar um desvio para fora do antebraço em extensão, o palato alto e arcado. Isso contribui para algumas infecções, como otite, sinusite e amidalites, porque o palato em ogiva leva a distúrbios respiratórios, dificultando a eliminação de secreção e facilitando a infecção. Também é observada malformações cardiovasculares e geralmente pacientes que apresentam essas malformações cardiovasculares também apresentam malformações renais. Isso está relacionado com a expectativa de vida, que por conta dessa característica acaba diminuindo em cerca de 10 a 13 anos. Fim, temos a baixa autoestima e problemas psicossociais decorrentes desses aspectos fenotípicos principalmente e da infertilidade. Além disso, algumas
alguns cariótipos variantes podem apresentar problemas mais acentuados do que outros. E além dos aspectos fenotípicos e da infertilidade, alguns estudos apontam a superproteção dos pais como um problema. Eles tratam a portadora da síndrome de Turner de acordo com a estatura e não com a idade, e isso reforça a dependência e a imaturidade também. Para além dessas características, uma vez que se trata de uma síndrome, temos outros sintomas que podem aparecer ou não de acordo com o quadro do indivíduo. Apesar dessa variação de características e manifestações clínicas e da variação de gravidade dessas mesmas características e manifestações, vamos considerar que as mais prevalentes nas portadoras de síndrome de Turner se refere à baixa estatura, à digenesia gonadal e ao infantilismo sexual. Bom, mas quais são os aspectos genotípicos que resultam naqueles fenotípicos que a gente acabou de observar? As causas genéticas da síndrome de Turner podem ser divididas em duas classes: alterações cromossômicas estruturais, ou ainda pode se referir a uma alteração cromossômica numérica. Dentro da classe de alterações cromossômicas estruturais, temos as não balanceadas, que se refere a um cromossomo que contém uma quantidade incorreta de material genético, e dentro dessa classe nós temos a deleção. Então, a deleção é uma possibilidade para a causa da síndrome de Turner. E a deleção se refere à perda de um dos braços cromossômicos, no caso da síndrome de Turner, do cromossomo X. Então, pode ser tanto do braço curto do cromossomo X, quanto do braço longo do cromossomo X. Sendo que, quando se trata da perda do braço curto do cromossomo X, é denominado XP-, e quando se trata da perda do braço longo do cromossomo X, denomina-se como XQ-. Além dessa, nós temos outras alterações estruturais que também podem resultar em síndrome de Turner, como isocromossomos, representado por iso-XQ, e cromossomos em anel, representado por RX. Quanto às alterações cromossômicas numéricas, temos a aneuploidia. A aneuploidia se refere à alteração numérica de parte do conjunto cromossômico e não dele completamente. E dentro da aneuploidia nós temos a monossomia. Então, a monossomia é perda de uma cópia completa de um dos cromossomos. A monossomia é a causa mais comum da síndrome de Turner, de modo que as portadoras da síndrome têm a perda completa de um dos cromossomos X. E dessa forma, o cariótipo delas é dado como 45X0. Temos ainda a possibilidade de mosaicismo, onde algumas células do indivíduo vão apresentar o cariótipo 45X0, enquanto outras células vão apresentar um cariótipo 46XY. Vamos compreender então cada uma dessas alterações cromossômicas que podem resultar na síndrome de Turner. Começamos pelas alterações cromossômicas estruturais, no caso, uma deleção. Temos representado aqui um cromossomo onde houve uma quebra entre a região 1 e a região 2 e uma outra quebra entre a região 3 e a região 4. Essa quebra, ela resulta na perda de material. Então, teremos um cromossomo formado pela região 1 e pela região 4, já que a região 2 e 3 se perdeu no meio da quebra. Isso pode acontecer no cromossomo X, no caso da síndrome de Turner, no braço curto, sendo chamado de XP-, já que houve uma deleção, ou quando se trata do braço longo, XQ-. Nessa imagem, é possível observar algumas deleções no cromossomo X. Pacientes com síndrome de Turner apresentam esses dois cariótipos, com a perda do braço curto no primeiro quadro, ou com a perda do braço de uma determinada região do braço longo, como no segundo quadro. Os demais cariótipos aqui presentes, eles não se referem a pacientes com síndrome de Turner, apenas aqueles que estão dentro do quadro vermelho.
Outra alteração cromossômica estrutural mencionada se refere aos isocromossomos, representada por iso-XQ. No caso dos isocromossomos, vamos considerar que o centrômero ele deve ser dividido de forma vertical. No entanto, por algum erro, isso ocorre de forma horizontal. Dessa forma, podemos ter um cromossomo formado por 2 braços curtos ou ainda um cromossomo formado por 2 braços longos. Isso resulta em cromátides equivalentes e sequências gênicas duplicadas, alterando o equilíbrio gênico. Também é importante considerar que no caso da síndrome de Turner, as pacientes apresentam um braço longo duplicado. Nesse cariótipo é possível observar isso. Note na seta que um dos cromossomos X contém o braço longo duplicado. A última alteração cromossômica estrutural que pode resultar em síndrome de Turner se refere ao cromossomo em anel. Nesse caso, um cromossomo normal, ele tem a perda das pontas, então, por uma quebra, se perde parte do material das pontas desse cromossomo, de modo que ele vai se anelar em si mesmo. Isso resulta numa instabilidade cromossômica e, consequentemente, numa degeneração. Nesse cariótipo, também é possível observar esse cromossomo em anel, como indicado pela seta. Considerando agora as alterações cromossômicas numéricas, temos a monossomia. A monossomia se refere à perda total de um dos cromossomos X. Isso ocorre devido à não disjunção, seja a não disjunção na meiose 1 ou ainda na meiose 2. Então, nessa imagem, na primeira parte, temos a meiose normal. Então, durante a meiose 1, os cromossomos migram para os polos e, a partir disso, a célula se divide, de modo a originar células filhas com um cromossomo homólogo. No entanto, no caso da não disjunção, ela pode ocorrer em 2 momentos. Num primeiro momento, que seria a meiose 1, esses cromossomos homólogos, ao invés de migrarem para os polos opostos, eles não migram, de modo que vai resultar em uma célula contendo 2 cromossomos homólogos. Ou ainda, essa não disjunção, ela pode ocorrer na meiose 2, quando as cromátides vão se separar. E nesse caso, uma das cromátides não se separa, resultando em uma célula com 3 cromátides e uma outra célula com apenas uma. Nessa imagem é possível observar a não disjunção do cromossomo X. Então aqui é possível observar que essa célula se refere a uma célula que ocorreu uma não disjunção, de modo que a imagem que nós temos é de apenas um cromossomo. Alguns estudos relacionam a não disjunção com a gradual degradação da integridade do aparato meiótico de acordo com a idade da mãe. A probabilidade de erros na gametogênese aumenta, e isso por conta de defeitos no checkpoint do fuso, por exemplo, devido à perda ou degradação de enzimas. Além disso, outros estudos tentam relacionar esses erros na gametogênese feminina há defeitos na manutenção dos telômeros, níveis de acetilação das histonas, desequilíbrios hormonais, aceleração da maturação folicular, a depressão de ovócitos e redução do suprimento de oxigênio, além de alterações na recombinação meiótica. Vimos então que existe uma série de erros e defeitos que podem resultar na não disjunção. No entanto, temos ainda alguns trabalhos mais específicos relacionados à síndrome de Turner que buscam compreender a não disjunção considerando a síndrome. E as suspeitas para não disjunção no caso da síndrome de Turner se relacionam com o padrão de metilação. Então, vamos considerar que os centrômeros são importantes para assegurar a distribuição equitativa dos cromossomos às células filhas. Então, a estrutura da heterocromatina pericentromérica, ou seja, aquela que se encontra no centrômero, tem geralmente sequências específicas do DNA, que chamamos de sequências satélites repetitivas, que são metiladas.
Então, se a gente pudesse dar um zoom nessas sequências, seria possível observar um DNA cujas citosinas estão metiladas, ou seja, tem adição de um grupo metil. A metilação está envolvida na ligação de proteínas ao DNA e na coesão das cromátides irmãs, de modo que proteínas de ligação ao DNA metilado, como por exemplo a MECP2, formam complexos com estonas desacetilases e essas se ligam preferencialmente ao DNA pericentromérico, promovendo então a desacetilação local e, consequentemente, a condensação da cromatina. Lembrando que a acetilação se refere à ativação de genes. Então, se eu tenho material genético acetilado com a presença de grupos acetil, isso significa que a conformação desse material genético está aberta para que haja leitura desse material por enzimas polimerases, enquanto a metilação, a adição de grupos metil, relaciona-se com uma cromatina fechada, impedindo a leitura e assim resultando na inativação de genes. Várias evidências relacionando a metilação do DNA com desacetilação de estonas, resultando na condensação da cromatina, foram observadas, dando suporte à possibilidade do padrão de metilação estar ligado às alterações epigenéticas da cromatina, as quais são requeridas para a segregação cromossômica normal. Dessa forma, podemos concluir que, caso haja alguma alteração no padrão de metilação, isso pode resultar numa síndrome de Turner. No entanto, que tipo de alterações poderiam ocorrer para interferir no padrão de metilação? Alguns estudos indicam que as causas das alterações no padrão de metilação relacionam-se com a presença de polimorfismos em genes que produzem transcritos que se relacionam com a via do folato. Para entender esse contexto, vamos por partes. Primeiro, vamos compreender o que é polimorfismo. Polimorfismo pode ser definido como a coexistência de dois ou mais fenótipos comuns de uma característica. Ou seja, polimorfismo se refere à variabilidade. Existem uma série de polimorfismos que serão abordados em uma aula exclusiva. No entanto, para a gente compreender essa, vamos considerar apenas polimorfismos de nucleotídeo único. Para exemplificar, temos aqui o indivíduo 1, que contém uma determinada sequência do DNA, e o indivíduo 2, que também tem uma sequência de DNA. Note que essa sequência é a mesma, exceto pelo fato de que o indivíduo 1 possui uma guanina, sendo seu par complementar a citosina, enquanto o indivíduo 2, nessa mesma região, possui uma adenina, sendo seu complementar a timina. Dessa forma, essa alteração de um único nucleotídeo pode ser denominado como polimorfismo. Os polimorfismos eles podem se localizar em várias regiões do gene. No entanto, quando eles se encontram na região promotora ou na região codificadora de um gene, é mais provável que isso resulte em uma alteração do seu transcrito. Então, se temos um polimorfismo na região codificadora de uma proteína específica, por exemplo, isso pode alterar a função dessa proteína. Da mesma forma acontece com a região promotora. Para ilustrar o polimorfismo, estudos com sequências genômicas identificaram que nós somos 99,9% semelhantes, ou seja, quase o meu DNA completo é idêntico ao seu. No entanto, devido a esses polimorfismos de nucleotídeos únicos, que nós chamamos de SNP, abreviação como SNP, são responsáveis por esse 0,1% de variabilidade, o que nos torna diferentes um do outro. Agora, para relacionarmos os polimorfismos com a via do folato, vamos compreender o que é o folato. O folato também é conhecido como ácido fólico. Ele é necessário para a síntese de nucleotídeos, para o reparo do DNA, divisão, crescimento celular,
síntese proteica e nas reações de metilação do DNA. Aqui, para ilustrar, eu coloquei o metabolismo de um nucleotídeo, onde a gente observa a presença do composto folato, evidenciando assim a sua importância. Dessa forma, deficiências de folato podem resultar em mutações de ponto, quebras cromossômicas alteradas, como os isocromossomos que nós observamos que podem resultar na síndrome de Turner, erros na segregação, como a não disjunção, que, como a gente também viu, é a principal causa da síndrome de Turner. Logo, polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo do folato podem alterar o padrão de segregação dos cromossomos. E quais seriam esses polimorfismos presentes em genes que estão relacionados à via do folato? Alguns pesquisadores vêm investigando, por exemplo, o gene MTHFR. Esse gene ele codifica uma enzima, de modo que alguns indivíduos que possuem a síndrome de Turner têm um polimorfismo na região 677, onde a citosina ela é substituída por uma timina. Ou ainda há um outro polimorfismo nesse mesmo gene, agora na região 1298, onde a adenina é substituída por uma citosina. E o que esse polimorfismo, essa alteração das bases nucleotídicas, causa? Bom, tais polimorfismos eles resultam na diminuição da atividade dessa enzima. Essa diminuição de atividade interfere no metabolismo do folato. Essa interferência no metabolismo resulta na hipometilação do DNA, que é uma alteração epigenética, e com isso as chances de não disjunção aumentam. Essa imagem ela representa o metabolismo do folato. Então, aqui indicado pela seta, nós temos a enzima que é codificada pelo gene, que a gente viu anteriormente, que leva o mesmo nome do gene, MTHFR. Então, uma interferência na sequência gênica dessa proteína pode interferir numa cascata relacionada ao metabolismo do folato. E com isso resultar na hipometilação, que pode resultar na não disjunção. Além disso, atualmente, pesquisadores vêm buscando relacionar a presença de polimorfismos a manifestações clínicas específicas da síndrome de Turner. Então, por exemplo, a baixa estatura, ela é corrigida com terapia hormonal, GH. Esse GH, esse hormônio, ele atua de modo direto, então ele se liga ao receptor hormonal de crescimento, denominado GHR. Caso haja alguma alteração no gene que codifica esse receptor, caso haja um polimorfismo no gene que codifica o receptor GHR, a terapia hormonal pode não funcionar da forma como deveria. Um outro exemplo se refere ao gene VDR. Esse gene ele está relacionado com a homeostase, com o equilíbrio de cálcio e fosfato, de modo que influencia no crescimento esquelético. Então, caso o indivíduo tenha alguma alteração nesse gene, algum polimorfismo, isso pode resultar numa influência relacionada ao crescimento esquelético. Doenças autoimunes também vêm sendo investigadas a partir de polimorfismos de pacientes que têm síndrome de Turner. Então, o gene PTPN22, indivíduos que possuem um SNP na região 1858, substituindo uma citosina por uma timina, têm um maior risco de desenvolver doenças autoimunes. Além desses genes, outros vêm sendo estudados, como por exemplo o gene SOX. Esse gene ele é dosagem sensível. Nesse caso, as pacientes que contêm síndrome de Turner, uma vez que esse gene ele depende do número de cópias que temos dele, ele é denominado dosagem sensível, ele é dependente da dosagem desse gene no cromossomo. Com isso, uma vez que as portadoras da síndrome de Turner
são caracterizadas justamente pela perda completa de um dos cromossomos X, ou pela perda parcial, ou ainda por alterações estruturais que interfiram na expressão desse gene, isso pode resultar em alterações ósseas estruturais. Quanto ao diagnóstico da síndrome de Turner, ele se dá geralmente por volta dos 12 anos de idade, que é a idade onde se observa que a menina não está tendo desenvolvimento de características sexuais, ou geralmente esse diagnóstico é dado pela baixa estatura. Então, a partir dessas manifestações clínicas, busca-se um médico e é feito o diagnóstico, de modo que 25,3% das portadoras de síndrome de Turner são diagnosticadas ainda na infância, mas a maior parte se dá na adolescência e pré-adolescência. Cerca de 51,1% se dá entre essa faixa etária de 12 e 18 anos. O diagnóstico da síndrome de Turner ele é importante para que se inicie o tratamento, claro, mas também para se identificar o grau das manifestações clínicas. Por exemplo, caso a portadora apresente sequências do cromossomo Y no cariótipo, isso está muito relacionado com o desenvolvimento de gonadoblastoma, que são tumores nas gônadas. Esse tumor ele é considerado altamente maligno, de modo que, quanto antes diagnosticado qual a variante da síndrome de Turner a paciente possui, mais cedo se inicia o tratamento preventivo, por exemplo, do gonadoblastoma. Além disso, a Universidade de Campinas fez um estudo onde evidenciou-se que a compreensão do diagnóstico não é imediata pelas portadoras da síndrome. E por fim, o diagnóstico definitivo é dado a partir do exame de cariotipagem. A cariotipagem é feita a partir da coleta de sangue do paciente. As células sanguíneas elas são mantidas em cultura celular. Temos a adição de agentes químicos para induzir a divisão celular e, em seguida, a fixação e a lavagem dessas células. Após, nós temos a transferência para a lâmina, onde essas células serão coradas e serão analisadas via microscopia por meio do pareamento das bandas. Essa metodologia de diagnóstico ela vai ser abordada em uma aula específica. O tratamento da síndrome de Turner inclui cirurgias para correção de malformação cardiovasculares e renais, terapia com reposição de estrogênios devido à disgenesia gonadal e suplementação de somatropina, que é a forma sintética do hormônio de crescimento. Além disso, manifestações como hipoacusia, que é a surdez, hipertensão arterial, doenças autoimunes e problemas psicológicos requerem tratamentos específicos. Por fim, temos também a latrogenia, que se refere aos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados para o tratamento da síndrome, como os estrogênios, que agravam o linfedema e alteram enzimas hepáticas, e a progesterona, que pode resultar em intolerância glicídica e piora o metabolismo lipídico. Por fim, temos a incidência da síndrome de Turner. Então, é uma anomalia mais comum em mulheres, afetando 1 a cada 2.000 mulheres nascidas vivas, sendo que 99% dos casos resultam em aborto, e dessa forma 52% das portadoras de síndrome de Turner apresentam o cariótipo 45X0, 16% apresentam isocromossomos, 11% apresentam mosaicismo 45X e 46XX, 4% apresentam um cromossomo em anel e 12% apresentam outras alterações estruturais ou outros tipos de mosaicismo. Temos aqui um material de apoio para a produção da aula. E se ficou alguma dúvida, escreva pra gente. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe e comente. E também siga a gente nas outras redes sociais.
Estamos no Instagram e no Facebook. Também não perca a próxima aula!